Olá, querido, olá, querida. Seja muito bem-vindos, né, a mais uma unidade da nossa disciplina de desenho e ilustração do curso técnico em design gráfico. Você já deve me conhecer, né? Acredito que você já assistiu a outra videoaula, né? Eu sou a professora Mariama Aquino e vou estar com vocês aqui até o final dessa disciplina. Essa segunda parte, né, é um complemento do que a gente viu anteriormente, né? Se a gente estudou as técnicas e materiais, agora a gente vai entender a aplicação propriamente dita do desenho. A gente vai conhecer o desenho de observação. E aí o desenho, ele existe numa ramificação gigante, né, de possibilidades, de modalidades e de estilo. E a gente, vou focar aqui em alguns que são os principais e que são os mais importantes para a gente, né? Então, a gente tem o desenho técnico, que também pode ser conhecido como desenho industrial, que é aquele desenho geralmente mais voltado para desenhos de maquinários, de peças, né? Essa parte mais voltada para a indústria, como o próprio nome já diz. A gente também tem o desenho arquitetônico, que são os desenhos também técnicos, com todas as técnicas, mas é um desenho mais voltado para a arquitetura, para desenho de paisagens, de casas, de prédios, né? O desenho científico, que inclusive faz parte da história do desenho, né? O desenho científico, o desenho de croquis ou esboço, né? Que é como se fosse um rascunho. O croquis, ele é mais voltado para a moda. E a ilustração, que também é um desenho. E aí a gente entra no desenho de observação. E eu trouxe esse GIF aqui porque ele ilustra muito bem o que é o desenho de observação, né? Que é nada mais, nada menos do que a gente olhar para um objeto em tempo real, né, ao vivo, na nossa frente, e desenhar. E aí eu trouxe essas perguntas, né, essas frases, porque elas são super importantes para a gente estudar mais profundamente o desenho de observação. Quando a gente pensa em desenho, me vem logo na cabeça o que é belo, o que é feio. Você não sabe desenhar, ou então você sabe desenhar. Eita, ela desenha muito bem. E afinal, o que é saber desenhar, né? O que é bonito, o que não é bonito. Além de partir muito de um ponto de vista, né, dessa questão de beleza ser algo muito relativo, o que para mim é bonito, para você pode não ser, né? O que eu acho que sei desenhar, para você possa ser que eu não saiba desenhar nada, né? E aí a gente traz muito esse ponto no desenho de observação, porque o desenho de observação é uma modalidade que ela parte muito do individual. Apesar de o objetivo principal ser a gente desenhar algo em tempo real. Então, por exemplo, eu estou aqui e na minha frente tem uma câmera, né? Então eu vou desenhar essa câmera. Alguém que está aqui comigo também pode desenhar essa câmera. Por mais que a gente esteja diante do mesmo objeto, cada um compreende o espaço, cada um compreende o volume, as cores de um jeito. Da mesma maneira que cada um tem um estilo de desenhar. Eu, por exemplo, gosto muito de fazer desenho a lápis. Tem gente que já prefere fazer desenho de caneta. Tem gente que prefere fazer um rascunho e depois aprimorar esse rascunho com algum outro material. Tá? E aí eu trago as técnicas e aspectos importantes no desenho, que são o enquadramento, a proporção, a profundidade, o ponto de fuga, a textura, luz e sombra e linha do horizonte. E aí eu acho muito massa como é que a gente traz isso para o desenho, né? Porque a gente conseguir retratar tudo isso numa fotografia, por exemplo, é muito mais simples, né? Porque a fotografia ela consegue captar tudo isso. Afinal, ela só vai captar a realidade, o que é que está ali, né? No desenho, a gente tem que buscar técnicas, estratégias, né? Para poder representar isso, né? Se eu estou desenhando uma cobra, como é que eu vou representar a pele dessa cobra, né? Como é que eu vou fazer entender que é uma superfície de uma pele? Como é que eu vou trazer esse lado sensorial dessa textura, né? Algo mais palpável. Então, é através dessas técnicas. E aí, eu trouxe o enquadramento para a gente dar uma focada, né? Quando a gente vai tirar uma foto, a gente fica, ó, não está enquadrada, não sei o quê, vem mais para o meio.
vem mais para o lado, dá uma olhadinha para cá. Isso tudo é porque o nosso olho, automaticamente, o nosso olho funciona como uma câmera, né? Na verdade, o nosso olho é uma câmera. E aí, a gente, ao olhar para uma imagem, olhar para um desenho, já é automático, né? A gente já olha e já começa a avaliar. Aqui está desequilibrado, ou então, tu ficou muito para a esquerda, tá muito espaço vazio aqui na direita. E é da mesma forma no desenho. Lembrando que não é uma obrigação utilizar essas técnicas, essas regras, ok? Mas é um aspecto super importante. E aí pode tornar o teu desenho muito mais harmônico, muito mais profissional, né? Pode dar uma incrementada na composição. Então, o que é um enquadramento, né? É nada mais, nada menos do que a gente enquadrar, adequar o desenho ao papel. Ou seja, se um papel é super grande, é interessante que o tamanho do desenho seja compatível com o tamanho do papel. Isso não significa que você tem que preencher o espaço inteiro da folha com desenho. Mas é interessante que, caso você queira fazer só uma figura de um rosto, por exemplo, você consiga fazer uma composição, de repente criar um fundo, colocar uma cor, adicionar algum elemento, algum texto, né? E aí tem esses exemplos aqui da imagem, né? Uma composição com uma figura menor, uma preenchendo o papel inteiro e uma mais assim no centro, né? E aí o enquadramento também envolve a gente escolher qual é a orientação do papel, que é a orientação retrato ou paisagem, o famoso em pé ou deitado, né? E aí, o que danado é a linha do horizonte no desenho, né? A linha do horizonte a gente sabe, né, que é a linha que a gente vê aqui, assim, em orientação horizontal, né? E no desenho, quando a gente está fazendo um desenho, uma composição, essa linha que a gente cria, muitas vezes ela é imaginária. Não necessariamente a gente precisa pegar uma régua e traçar uma linha, mas é a maneira que a gente vai conduzir essa composição, né? Então, essa linha do horizonte é o que vai definir o ponto de vista do espectador, né? Não sei se vocês sabem, mas meio que existe uma regra assim. E, na verdade, a gente sabe, mesmo sem saber, porque é algo que acontece naturalmente. A gente, ao olhar para uma paisagem, um espaço, uma foto, um desenho, a gente faz um percurso com o nosso olhar, né? E essa linha do horizonte é o que vai definir, o que vai guiar essa vista. Se a gente vai olhar primeiro para o que está em cima, para o que está embaixo, para o que está dos lados, no meio, né? Enfim. Aí eu trouxe essa imagem para a gente entender melhor, para dar uma visualizada de como é que funciona essa linha do horizonte. Luz e sombra, né? Luz e sombra é um aspecto extremamente importante. E assim, eu considero luz e sombra uma técnica que enriquece bastante qualquer desenho, né? Inclusive, ela é muito usada no design gráfico para preencher, para dar volume, né? Para dar movimento, para deixar o desenho mais fluido, mais robusto, né? E aí essa técnica proporciona justamente o volume e pode melhorar essa estética do desenho. E aí, vale lembrar um pouco do que a gente viu na unidade anterior. Quando a gente olha para esse desenho, a gente consegue imaginar que ele foi feito com lápis grafite, né? Então, aí agora eu vou falar da textura, né? Que é um outro elemento super importante e que agrega bastante ao desenho, né? E eu falei logo lá no começo, quando eu falei do exemplo da cobra, como é que a gente vai trazer essa sensação de pele. Porque se a gente desenhar só uma linha sinuosa, tudo bem, a gente pode até perceber que é uma cobra, mas a gente não vai ter essa ideia de pele, né? E aí, eu trouxe esse exemplo aqui desses dois troncos, né? Cortados assim. E aí, como é que a gente sabe, ao olhar para essa imagem, né? Que são troncos, né? Porque pode ser só cilindros. Mas aí a textura, ela traz essa sensação de casca de árvore. Então a gente olha e já sabe que se trata de uma árvore, de um tronco de árvore no caso, né? E aí a textura ela é justamente usada para dar essa sensação de volume, deixar o desenho mais robusto, mais palpável mesmo, né? Dar esse acabamento, dar esse efeito mais realista, essa sensação de superfície, né? E aí de destacar algum elemento. Então, por exemplo, eu posso fazer uma peça gráfica
e escolher apenas algum elemento ou alguns elementos para destacar, acrescentando a textura e deixar o resto tudo liso, né? E aí a textura, naturalmente, ela chama mais atenção. Então é importante saber utilizar também, né? Porque não adianta a gente usar uma textura num lugar que a gente não queira destaque. E aí a gente vai entrar agora em outra categoria, em outras modalidades do desenho. E aí o desenho ele é classificado em várias, mas a gente vai focar aqui em natureza morta e desenho de modelo vivo. Esses dois fazem parte do desenho de observação, né? Essa coisa que eu tinha falado de a gente parar diante de um objeto, de uma cena e fazer essa representação em tempo real, né? Aqui nessa imagem você pode observar que ela é uma pintura, né? Ela é uma pintura de uma latinha de refrigerante com flores dentro. É um desenho de natureza morta, porque o que danado é natureza morta? Inclusive, esse nome foi bem questionado no tempo lá do período medieval, por conta do nome, né? Porque era meio agressivo. Mas, enfim, natureza morta é a representação de objetos ou de seres inanimados, né? E aí, esse gênero de representação é muito antigo, surgiu na Grécia Antiga e também se fez presente em afrescos encontrados nas ruínas de Pompeia, né? E aí a natureza morta é uma modalidade do desenho muito utilizada no Renascimento e ainda é muito utilizada até hoje, porque ela também pode envolver o processo de desenho de memorização. E o que danado é o desenho de memorização? É diferente do desenho de observação, porque, como o próprio nome já diz, né, o desenho de memória. Então, assim, eu penso numa árvore e aí eu represento, mas eu não estou na frente da árvore nem vendo uma árvore, né? Mas é também de seres inanimados, da natureza morta. E aí eu trouxe outro exemplo de desenho de natureza morta, feita de caneta, com tinta nanquim aguada, que é para a gente poder perceber como as possibilidades são diversas, né? O desenho de natureza morta, ele pode ser feito de vários estilos, inclusive ele era muito realizado, né, utilizando a tinta a óleo. Mas hoje em dia as pessoas têm trazido e experimentado outros materiais. E aí a gente chega no desenho de modelo vivo, né? Quem é estudante ou já estudou artes, sobretudo artes visuais, talvez já tenha se deparado com uma disciplina chamada desenho de modelo vivo, né? Essa categoria, vamos dizer assim, ela foi formalizada nas academias a partir do século XVII, né? Porque ao longo da história começou a surgir necessidades de estudar algumas questões, como por exemplo a anatomia, né? No século XIV. Como é que a gente ia entender e registrar um pouco da ciência se não existia a câmera fotográfica, por exemplo, se não existia, não tinha como a gente gravar um vídeo, né? Então, o conhecidíssimo, né, Michelangelo, ele era um curioso, um homem genial, e aí ele teve autorização para participar de dissecações de corpos, né, de pessoas mortas, óbvio. E aí ele fazia esse registro desenhando, né? O estudo das formas da figura humana, né, que é para poder a gente entender melhor como é que a gente vai representar um corpo, né? É importante saber também que essa modalidade de modelo vivo, geralmente, ela é feita com modelos nus, né? Porque justamente o foco é o corpo, não é a roupa, não é o cenário, é o corpo. E aí, eu trouxe isso aqui, essa diferença de desenhar a imagem e desenhar ao vivo. Porque existe uma diferença, né? Quando eu falei de desenho de memorização, por exemplo, a gente está falando de desenhar uma imagem. Porque o tempo inteiro a gente está pensando em coisas, né? Pode uma imagem na nossa cabeça e é super fácil a gente pegar um papel, um lápis e aí a gente vai desenhando. Ah, como é a sua casa? E aí você vai desenhando, né? Um terraço, uma sala, tem um telhado assim, tem uma plantinha aqui. Mas outra coisa é você estar diante da cena, diante do cenário e desenhar. Outra coisa interessante do modelo vivo é que essa categoria, geralmente ela acontece em sessões, né? Então, é bem legal para a gente que é dessa área de desenho, porque
dá uma quebra assim na nossa na nossa zona de conforto, porque é totalmente diferente você ter um dia inteiro para desenhar, é totalmente diferente de você ter 15 minutos, por exemplo, para desenhar uma cena, né? Então eu trouxe essas duas imagens aqui para ilustrar, né, o que eu falei anteriormente. A primeira é um desenho de estudo de anatomia de Michelangelo, né, que eu tinha falado. Então você pode ver que ele foca bem nos detalhes do músculo, né, do corpo. E a segunda imagem, ela é uma pintura, né, de 1658. E aí é uma pintura de óleo sobre tela, mas aí essa pintura ela está mostrando uma sessão de aula de desenho de modelo vivo, né? Então, como eu tinha falado para vocês, o interessante das sessões de modelo vivo é porque todo mundo fica diante de uma cena que geralmente é uma pessoa, um modelo que está lá posando, né? E cada um vai desenhar o seu ponto de vista. Aqui no exemplo dessa imagem, as pessoas estão em círculo, né? Então, quem está atrás do modelo vai desenhar uma coisa, quem está à frente vai desenhar de outra maneira, né? E também é interessante perceber como são muitas possibilidades de traço, né? De estilo. E aí, para finalizar, eu trouxe umas dicas de grupo de desenho, grupos de desenho, principalmente para quem é daqui de Pernambuco, né? Do estado de Pernambuco. Aqui em Recife tem um grupo muito conhecido que é o Risco Experimental, que é um grupo de desenho que ele é focado em desenho, sessões de modelo vivo, né? Cada semana vai alternando, então é muito raro você repetir o modelo que você vai desenhar, né? É um grupo independente de estudos e ele existe desde 2013, né? Então vale a pena dar uma acessada no Instagram, nas redes sociais deles, para se informar melhor como é que funcionam as sessões, porque inclusive tem sessões online. Então, se você não é de Recife e quer participar de uma sessão, você pode participar, né, através do link. Não sei exatamente como é que funciona, mas existem essas sessões. E aí, um outro grupo super interessante é o Criatório, né, que é uma residência artística que também faz experimentações e testes, estudos, né, em desenho, dança, pintura. E aí lá também tem oficinas de modelo vivo, que é super importante, né? E aí a gente fala muito em desenho e pensa, meu Deus, como é que eu vou trazer isso para o design gráfico, que é algo tão digital, né? Algo que a gente está o tempo inteiro no computador ali editando. Mas pensa, como que a gente vai fazer todo esse nosso trabalho sem ter uma base, né? Sem ter uma mínima noção. Porque, inclusive, é fundamental que a gente entenda o pedido do cliente, né? De um projeto. Então, é fundamental que a gente tenha essas noções básicas, noção estética, noção de técnica e material para poder desenvolver melhor o trabalho e expandir nosso repertório, ok? Então, até a próxima aula. Eu espero vocês. Até mais. Tchau, tchau.